E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma conversadinha sobre liberdade. Eu até tinha feito um compromisso que não ia me manifestar muito no segundo turno, em função do que meu candidato, Luiz Felipe Dávila, não chegou nem perto do segundo turno, e sempre tive muitas críticas a respeito do governo Bolsonaro. Quem me acompanha sabe que eu não sou unânime em defendê-lo, mas tem um ponto em que nós temos uma convergência muito forte, que é na defesa da liberdade. Bolsonaro, quando fala sobre liberdade, jamais ele coloca o coletivo acima do indivíduo. Pelo contrário, o indivíduo, que é a minoria mais absoluta que existe, sempre é muito protegido pelo governo Bolsonaro. Exemplo, a pessoa toma vacina ou não toma vacina, é uma escolha dela, principalmente, exclusivamente, a vacina da Covid, que agora a gente tem vários exemplos aí pelo mundo que elas foram aplicadas sem que se soubesse exatamente quais eram os seus efeitos colaterais. Bom, agora já existe uma grande discussão sobre isso, mas que a mídia simplesmente não comenta. Eu vou colocar um trechozinho de um videozinho aqui, que é do parlamento inglês, eu acho, se eu não me engano, e eu vou colocar aí esse trecho aí para vocês darem uma olhadinha sobre a manifestação da CEO da Pfizer em relação à aplicação das vacinas. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Bom, esse é só um exemplo da liberdade. Não quer dizer que quem seja a favor da vacina não deva tomar. Ora, sabendo dos efeitos, vai lá e toma. Mas aquela pessoa que não concorda, que não teve um esclarecimento a respeito dos efeitos, né, sendo que já dizem que aumentou a morte de homens entre 19 e 39 anos em torno de 84%. Bom, essas pessoas não tinham a informação à época. E isso é um ponto crucial, a liberdade. Agora vamos ver assim, ó, a respeito à liberdade de manifestação do pensamento, a famosa liberdade de expressão. Ora, eu, através das mídias sociais hoje, consigo chegar a muitas pessoas. Eu escrevo o que eu penso, eu falo o que eu penso, eu me manifesto. As pessoas podem concordar ou não, mas eu tenho essa liberdade. Se eu quiser hoje imprimir um jornalzinho e entregar de casa em casa, eu posso. Se eu quiser imprimir um texto que eu escrevi e entregar de mão em mão ou publicar na internet, eu tenho a liberdade de me manifestar. Vedado, é claro, o anonimato. E eu vou esbarrar naquelas previsões legais. Calúnia, injúria, difamação, né? Denunciação caluniosa, quando eu digo que alguém fez alguma coisa e, na verdade, não fez, né, perante uma autoridade policial. Eu tenho direito à liberdade de expressão. E nisso eu posso, inclusive, exercendo esse direito, denunciar a corrupção. Então, se eu descubro um caso de corrupção, eu posso publicar no meu Facebook e eu fico, ou nas minhas redes sociais, no Twitter, etc., e eu fico amparado legalmente, e mesmo que eu não consiga provar, se eu estiver de boa fé, eu ainda assim não sou responsabilizado. No entanto, Lula fala o tempo todo sobre regulamentação das mídias. Veja só, ele vai dizer aqui que desde 2005 a TV bate nele, a Globo, as mídias sociais, o pessoal do Facebook, né, a tal de milícia digital, ficam batendo nele, coitadinho, né? Não fez nada para que isso acontecesse. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, você tem o sistema de televisão. Você sabe quantos anos a Rede Globo de televisão
fala mal de mim e não dá sequer direito de resposta? Desde 2005. Mas você não pode deixar a internet do jeito que está. Mas, bom, ele é uma pessoa politicamente exposta e as pessoas têm o direito de criticar. Então, a liberdade de manifestação do pensamento, ela é imprescindível para a democracia. É imprescindível para que se descubram crimes e é imprescindível para que surjam novas ideias. Ora, alguém tem uma ideia boa, quer fundar um partido. Não, mas agora a gente vai regulamentar os meios de comunicação e tu não pode falar sobre política na internet. Tu não pode criticar o governo. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Restringe a liberdade de manifestação do pensamento regulamentando as mídias. Ora, a quem interessa uma regulamentação das mídias se hoje tu pode fazer uma pesquisa sobre qualquer tema e descobrir o que é falso e o que é verdadeiro? Ah, mas existem as fake news. Exato. Fake news é notícia falsa. A pessoa vai lá, pesquisa e vê que é uma notícia falsa. E aí ela vai ser punida. Isso a lei já prevê. Não precisa fazer mais nada além disso. Então, quanto mais regularem as mídias, mais vão acobertar casos de corrupção. E o PT tem um histórico de corrupção. Então, regulamentar as mídias para eles é muito bom. Ainda mais com essa fala fake news, ou seja, tudo que a pessoa publicar que for contra o governo é fake news. Ah, mas o fulano publicou lá que existe corrupção envolvendo o partido do PT na compra de eleitos, né? Fake news, vamos terminar com isso daí, vamos prender quem falou. Isso o ministro Alexandre de Moraes já faz com maestria. Ele faz um trabalho espetacular contra a liberdade de expressão e se diz guardião da Constituição, pelo menos deveria ser. Mas olha só, o que o ministro Alexandre de Moraes fala sobre a liberdade das pessoas até questionarem o sistema eleitoral. Então agora está proibido. Dá uma olhadinha. Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado o gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. Nós não podemos achar que as mídias tradicionais só falam a verdade. Se a mídia tradicional também propaga uma notícia falsa, as consequências legais são exatamente as mesmas das redes sociais. Não é porque é mídia tradicional que pode falar o que bem entender. Mas a liberdade de expressão, ela serve para eles, né? Por exemplo, Márcia Tiburi defendendo o assalto. Não, gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Chico Santa Cruz, revoltadíssimo porque precisa trabalhar e produzir. Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. O intelectual Eduardo Bueno. Os 50 milhões de canalhas, cara, não tem um que tenha votado no Bolsonaro que não é canalha, já disse e repito, canalha. E escrever 33 livros sobre a história do Brasil. Então, do alto desse cabedal, eu tô aqui para te dizer que sempre foi um país de merda, um país de terceira categoria, um país que não vale nada, o país que recebeu o maior número o país de uma elite nojenta e, acima de tudo, o país de um povo gado, omisso, burro, nojento. Cheio de amor no coração, olha o que ele fala sobre nós brasileiros, nós gaúchos. Um povo carioca asqueroso, um povo paulista desprezível e gaúcho. Então a liberdade de expressão serve a uma classe que pretende destruir a cultura. A cultura da família, a cultura de liberdade religiosa. Ou seja, para eles vale até dizer sobre paredão de fuzilamento. Vale até botar os conservadores, os de extrema direita, como
vítimas de um paredão de fuzilamento, que está tudo bem. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. E olha só como é hipócrita essa função do Alckmin ser vice do Lula. Olha o que diz o CPX do Lula, o Boulos, né? O Cupincha, complexo, né? Do Lula. Olha o que ele diz sobre a candidatura a vice-presidente de Geraldo Alckmin. Em questões... porque o Alckmin está lá, né? Ele não foi postular por acaso. Alguma coisa vai vir dessa agenda, é inevitável. O Alckmin foi posto como expressão de uma frente democrática anti-Bolsonaro. Em nenhum momento as ideias liberais do Alckmin foram incorporadas ao programa de governo da chapa Lula-Alckmin. Mas não é necessário. Não houve qualquer promessa nesse sentido. Não seria uma... Então todos esses apoios que o PT vem fazendo, vem buscando, vem articulando, isso aí é tudo conversa para boi dormir. Na verdade, o PT quer um projeto de poder para voltar lá a governar e corrigir um erro que não foi feito. Olha só o erro que eles vão corrigir agora e o Lula está há anos dizendo, que é a regulamentação das mídias. Olha só. Nós somos republicanos. Quando eu fui presidente, eu governei de forma republicana. A Rede Globo estava quase quebrada. E nós outros ajudamos Salvador. Actually, him as a president, he helped Globo to survive. Oh, big mistake. E depois cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. Então é pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, por novas ideias. É por isso que a gente tem que tirar o PT dessa corrida presidencial. O PT não pode governar a nação sob pena da gente viver num regime ditatorial de censura em que o governo vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, antes de falarem em aliança pela democracia, dá uma olhadinha para o rabo, porque estão só apontando o rabo dos outros e não estão olhando para o próprio rabo. Então, hoje, quem apoia o Lula definitivamente apoia censura, apoia a ditadura da Nicarágua, da Venezuela e a inflação bombástica da Argentina, que já botou 40% da população deles na pobreza. Inclusive, sobre economia, como é que o Lula vai fazer a política de salário mínimo? Como é que ele vai aumentar o salário mínimo? Olha só como é que ele diz. O senhor disse que vai aumentar o salário mínimo. Como é que o senhor vai aumentar o salário mínimo? Aumentando. Não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Então, ele não tem nenhum plano econômico, ele não tem nenhuma estratégia, não tem nada. Ele só tem essa conversinha fiada aqui de prometer picanha, de prometer cerveja, e ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Ele está mentindo, ele está manipulando, e ele diz isso sem nenhuma vergonha na cara. Dá uma olhadinha. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Então essa manipulação, ela é premeditada. Eles sabem exatamente o que estão dizendo e sabem que eles conseguem convencer o povo com esse discurso. Né? O povo que está passando trabalho escuta esse discurso e acaba acreditando nas mentiras, e eles sabem que mentem e fazem isso para conseguir votos. Mas vamos ver agora como eles são hipócritas. Luiz Inácio Lula da Silva é muito hipócrita. Veja só, o que ele carregava no bolso quando ele ia namorar à meia-noite sozinho andando pelas ruas de São Paulo. O que ele levava no bolso? Dá uma olhadinha para ver como ele é hipócrita quando ele fala do Estatuto de Desarmamento. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo,
Eu tinha uma Garruchinha 22. Porque eu andava do Parque Bristol até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, paca, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma Garruchinha, colocava ela aqui dentro. Mas ele sabe quem ele quer desarmar. Ele sabe exatamente quem ele quer desarmar. Dá uma olhadinha nesse militante da Dilma que falou num ambiente institucional, num discurso na presença da presidente Dilma, sobre ir para as ruas entrincheirados com armas na mão para defender o governo do PT. Eles sabem exatamente quem eles querem desarmar. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. E aqueles da classe média que estão sofrendo algum reflexo da crise econômica, mas não tanto quanto os mais pobres, dê uma olhadinha na reação do Lula quando alguém que está do lado dele começa a falar que a classe média é o que existe de pior no Brasil. Por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir. Né? Consciência de classe é uns contra os outros, é guerra, é briga, é expropriação de bens. Eles querem todo mundo na miséria, é isso que eles querem. Então, para nós acabar com essa polarização Lula-Bolsonaro em 2026, a gente tem que votar 22 no dia 30. A gente vota 22 porque em 26 Bolsonaro não vai conseguir se reeleger e Lula já vai estar com 80 anos para concorrer. E se for adversário, se ainda assim quiser concorrer, não vai ter Bolsonaro. Então a gente pode colocar outra pessoa melhor do que Bolsonaro. Mas agora a gente tem que lutar pela liberdade e para tirar essa gente hipócrita que quer voltar à cena do crime. E a gente precisa fazer isso agora. Porque em caso de vitória do Lula, a gente já sabe que vai vir sim censura e a gente não vai mais poder reclamar. Então, contra a censura, contra a ditadura, seja militar ou do proletariado, pela liberdade, a gente tem que colocar Jair Bolsonaro por mais 4 anos naquela cadeira da presidência. Infelizmente, não temos outro nome melhor. A gente vai ter que escolher o menos pior e com certeza absoluta. O melhor para o Brasil hoje é Jair Bolsonaro. Lula, impossível. Olha só o que ele está prometendo. Que custe o que custar, ele vai implementar uma ditadura do proletariado, uma censura. Ele vai acabar com a economia do Brasil e quer impor o socialismo por meio do cala-boca. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Mas acima de tudo, Lula é um manipulador. Ele manipula as pessoas, ele mente, é um mentiroso contumaz. Ele tem uma paixão pela pobreza, que ele quer deixar todo mundo pobre, todo mundo dependente do governo, ou melhor, todo mundo sendo explorado pelo governo. Todo mundo trabalhando muito, muito, muito para poder comer um pedaço de carne ou para comer um pedaço de frango. O pobre é um número.
Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Pobre é imbecil, é ignorante. Normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Na Venezuela, as pessoas chegaram a comer carne podre, agora nem carne podre mais tem para comer. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. É uma tristeza ver aquele povo saindo do seu país, abandonando sua família, abandonando tudo, um país dilapidado pela ditadura do proletariado, pelo socialismo, pelo comunismo, pelo ódio de classe. Esse passado recente, que quase levou o Brasil à falência, está voltando para nos assombrar. Está voltando para nos dividir novamente. A gente tem que seguir num caminho que em 2026 vai nos dar outra alternativa que não Lula, que não o PT. A gente não pode retroceder agora. É muito importante para a nossa democracia que exista um presidente que defenda as liberdades, principalmente liberdade de manifestação do pensamento, liberdade da imprensa, liberdade econômica. Esse discurso não cola com o programa de governo do PT. Lula é revanchista, prometeu o Romeu Zema. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Para ele tomar cuidado quando ele falar. Prometeu Moro e Deltan Dallagnol. Moro e a sua trepa e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás. Pessoas que investigaram e puniram e colocaram na cadeia corruptos que devolveram bilhões aos cofres públicos. Então, essa gente, se não tivesse no Senado ou na Câmara dos Deputados, provavelmente estariam longe do Brasil nesse momento, porque realmente serão perseguidos pelo ditador de Araque, Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá para ignorar o fato de que a gente pode sim se transformar numa Argentina e evoluir para um cenário ainda pior, que é a Venezuela.